O jornalismo autoexpurgador, por Paula Schmidt. Há muitos anos, na redação de um grande jornal em São Paulo, eu presenciei uma cena que iria para sempre se imiscuir na maneira como eu leio e entendo as notícias. Eu vi um colega voltando da cobertura de um acidente de ônibus, se não me engano, enquanto outros colegas se comiseravam com ele. A comiseração, metade irônica, metade genuína, aconteceu porque o número de mortes não era suficientemente alto para dar àquela reportagem uma chamada de capa. A regra era clara: chamada de capa para aquele tipo de história só com um número mínimo de mortes. É louvável, claro, que o nosso manual de redação tivesse aquela condição explícita, que de certa forma evitava transformar fatalidades, ainda que muito tristes, em tragédia e sensacionalismo. Por outro lado, aquilo também sublinhava um aspecto importante da natureza do jornalismo. Para qualquer profissional em busca de notoriedade ou validação, quanto pior, melhor. No dia de hoje, na ressaca de um 1º de abril que já deixou de ser interessante porque todos os dias são da mentira, vale falar um pouco de como o jornalismo arrisca construir uma realidade falsa apenas com a revelação parcial de verdades. Foi por causa dessa crença que, quando eu trabalhei como correspondente do SBT no Oriente Médio, eu me recusei a aceitar pagamento mensal, ainda que aquilo garantisse uma renda maior e mais segura. Eu preferi ser paga por matéria, porque me incomodava a ideia de ir ao ar falar coisas pouco relevantes simplesmente porque eu estava de plantão na região. Quanta história teria parecido erroneamente essencial só porque eu estava disponível? O acomodamento de notícias e suas conveniências é resumido por uma anedota. Jornalista americano vai para um campo de refugiados e fala: tem alguma mulher aí que foi estuprada e que fala inglês? Eu ouvi isso de um colega em Berlim, antes do escândalo que derrubou o editor da Rolling Stone, Will Dana, e que acabaria servindo como exemplo clássico dessa fábula. Will Dana estava no comando da revista quando uma de suas repórteres saiu em busca de material para uma reportagem sobre estupro em universidades. Deixando toda a sua incredulidade de lado, Sabrina Erdely procurou e naturalmente encontrou a história que já tinha escrito na sua própria cabeça. Um caso assustador em que uma estudante é vítima de estupro coletivo em uma fraternidade. A história, contudo, era pura fabricação, e ela sim de fato vitimou pessoas inocentes com acusações falsas de estupro e destruição de reputações. Aquele foi um caso emblemático de péssimo jornalismo. Mas quem o desmascarou? Bons jornalistas. Jornais sempre se beneficiaram de tragédias, e isso não é novidade. O que é novo e assustador nessa era pós-internet é que a visibilidade de jornais e jornalistas aumenta quanto maior for o ultraje causado pela reportagem ou comentário. A reação agora é em tempo real e, quanto maior a reação, melhor, mesmo que a reação seja de repúdio. Parem por um momento para pensar nas implicações dessa realidade.
Provocar o repúdio e a aversão é algo diretamente associado ao aumento do faturamento de qualquer meio de comunicação. É o jornalismo pústula, que faz dinheiro baseado na curiosidade mórbida de quem gosta de assistir gente espremendo furúnculo. Anunciantes hoje nem sabem onde seus anúncios estão. Eles são colocados lá por algoritmos que se baseiam quase exclusivamente na visibilidade no perfil demográfico. A qualidade do que se está vendo é irrelevante. Antes da internet, os anunciantes escolhiam onde seus anúncios seriam estampados, e vários critérios eram levados em consideração nessa escolha, inclusive a reputação do anunciante e do jornal. Hoje em dia, os anúncios são automáticos, distribuídos entre as páginas mais vistas, não as mais verdadeiras. De fato, o oposto ocorre. Quanto mais absurda for a notícia, maior a chance de ela ter mais visibilidade e atrair mais anúncios e fazer mais dinheiro. De um ciclo perpétuo de uma máquina bem untada que facilita e estimula o pior de nós e que destrói o que acredito ser uma das únicas salvações para o mundo onde a verdade perdeu o valor. O jornalismo sério e, acima de tudo, o jornalismo capaz de se corrigir e dizer que errou. Uma das coisas mais maravilhosas na história do jornalismo brasileiro foi a iniciativa da Folha de São Paulo em contratar uma pessoa para criticar o próprio jornal. O papel do ombudsman tinha um caráter único na redação, porque ele não podia ser demitido. Aquela garantia de permanência, independente da crítica que fizesse, dava ao cargo uma liberdade garantida em contrato. Para mim, foi revolucionário. Não sei se ainda é assim, mas na época em que eu trabalhei na Folha, a coluna do Ombudsman era semanal, mas suas críticas aos colegas eram distribuídas diariamente, mantendo todo mundo na ponta dos pés. Eu achava isso o máximo, e tinha enorme respeito por ao menos duas ombudsmen que davam verdadeiras aulas de jornalismo, ética, decência, civilidade, humanidade, filosofia e coragem. Tava tudo ali no bom jornalismo. E jornalismo bom é tudo isso mesmo. Pergunto-me, então, o que deve ter dito a nova ombudsman quando viu um tweet da Folha nesta semana reproduzindo mensagem supostamente apócrifa das redes sociais dizendo que o ministro Mandetta amarelou para o Bolsonaro, bem no dia em que ele fez um pronunciamento que deveria ter provocado alívio e admiração em quem entende que politicagem pode literalmente matar brasileiros. E por que a Folha inventou um tal de desleitor? Quando a coisa que menos se quer do jornalismo tradicional é saber o que o leitor pensa. Para isso existe o Facebook. E é por isso que eu não uso. Estamos presenciando a morte lenta do jornalismo, e não é por assassinato, mas por suicídio. Quantas reportagens sérias sobre a cloroquina deixaram de ser publicadas porque não interessa aos jornais validar a opinião de Jair Bolsonaro? E quantas outras defendem o uso da cloroquina simplesmente porque os jornais são partidários do presidente? Quantas reportagens estão deixando de ser feitas sobre a subnotificação de casos da Covid-19 ou sobre a sua supernotificação? Que jornalismo é esse que perde notícia de verdade, o inusitado, a chance de surpreender, de fazer mudar de opinião,
de destruir convicções, em nome de agradar a um ou desagradar ao outro. Vejam só esse exemplo. Você praticamente teria que ler jornais estrangeiros para conhecer as críticas legítimas que são feitas à Organização Mundial de Saúde. Isso porque jornais brasileiros, que com bastante razão criticam Bolsonaro pela sua irresponsabilidade, temem dar vazão às suas sandices se mostrarem ao leitor que a OMS tem muitos defeitos e tem cometido um rol interminável de incompetências no combate a essa pandemia. Não existe jornalismo que se sustente assim, mas eu acredito que temos uma maneira de melhorar a qualidade dessa profissão que é, ou deveria ser, sua missão de fé. Corrigirmos uns aos outros e nos corrigir quando o ego permitir. O corporativismo do jornalismo é uma das razões pela qual ele está morrendo. E é esse corporativismo nasce de uma desvirtuação. Não existe nenhuma elegância em evitar criticar um colega, nem civilidade. Isso é equivalente à besteira destrambelhada que vez ou outra se vê por aí, em se dizer que mulher não pode criticar mulher. Ora, eu não devo nada a mulher nenhuma, muito menos camaradagem. Eu devo sim a mulheres a quem eu respeito, como devo também a homens. Esse tipo de coleguismo infantilizado não é apenas idiótico, ele é contraprodutivo. Isso é algo que em inglês é descrito como circle jerk, uma expressão grosseira que ilustra perfeitamente a situação. Um círculo de pessoas em que um masturba o outro. A descrença na ciência também está acontecendo por causa desse corporativismo, dessa ausência de autolimpeza. Cientistas, quando publicam estudos em revistas científicas, precisam que ter seu artigo peer-reviewed, ou seja, revisto pelos pares. Isso faz todo sentido. Quem melhor do que um cientista para achar erros no trabalho de outro cientista? Por que jornalistas deveriam estar isentos desse mesmo escrutínio? Por que jornalistas no Brasil se agruparam em defender o que acreditam, em vez de falar a verdade? Um colega meu na época do Estadão, uma vez me deu uma lição que nunca vou esquecer. Ele tinha escrito um editorial para o jornal sobre a legalização da maconha. Eu tinha até uma certa reverência por ele. Tenho ainda. E fiquei decepcionada que ele tivesse usado tantos argumentos contra a legalização, apesar de sua conclusão ser favorável a ela. Fui falar com ele. Perguntei por que ele falou tanta coisa plausível contra a legalização. Por que ele não fez o papel do outro lado, combatendo toda a desinformação que existe sobre maconha? Já tem tanta gente lutando contra a legalização, por que ele ajudaria essa turma? Meu colega então me respondeu que seu artigo tinha que ser honesto e completo, o suficiente para conter o maior número possível de argumentos razoáveis, contra e a favor. Era ele, LS, que deveria respeitar seu nome o suficiente para dar ao leitor a gama mais ampla de fundamentos e garantir ao leitor o direito de fazer o seu próprio julgamento. Os problemas do jornalismo são infinitos, claro, e acho que passa muito por problemas de personalidade. Uma das críticas que recebi de outros jornalistas amigos nesses artigos que agora escrevo para o Poder 360 é reveladora do problema que acomete tantas pessoas nessa profissão. Você fala eu demais. Me alertaram.
Tá aí uma coisa que todo jornalista aprendeu na faculdade ou na redação. Evite falar a palavra eu. Podem notar, jornalista não tem eu. No máximo, quando a necessidade bate, ele se refere a si mesmo como esse que vos escreve. Jornalista é um ser superior, acima de tudo e de todas, uma entidade omnisciente que lá de cima vê a realidade com uma objetividade sobre-humana e um distanciamento inalcançável para outros mortais. E acho que é aí que começam os problemas do jornalismo, nos jornalistas, e nessa impossibilidade psicológica em que você milagrosamente vê, interpreta e escreve, despido de todo preconceito, desejo, vício e viés. Essa mentira na origem, essa liturgia falsa que veste o jornalista de uma aura desapaixonada e quase religiosamente equânime, é ao mesmo tempo protetora e destruidora de profissionais, porque se de um lado ela acalenta os egos mais fracos, por outro, ela escraviza aqueles que passam a acreditar que jamais podem errar e, assim, cometem mais erros em cima dos erros que querem encobrir, sem jamais admiti-los, reféns eternos da sua falsa infalibilidade. Por isso, se faltar crítica externa ao jornalista, que não falte a crítica pessoal, ou ao menos a admissão de erro. Para dar o exemplo, deixo aqui um momento inglório que eu defendi publicamente minha crença na inocência do Cesare Battisti, alguns dias antes de ele confessar os crimes hediondos dos quais foi acusado. Eu poderia ter deletado os tweets, mas prefiro deixar lá. Sou humana e erro bastante, mas me sinto um pouco superior a mim mesma quando me corrijo. Pode me acusar de ser vaidosa. Sou mesmo, mas espero e luto sempre para ter vaidade sobre o que de fato importa. E outra vaidade que tenho: prefiro estar sempre, impossivelmente certa, e para isso sou obrigada, no mínimo, a corrigir, retificar ou me desculpar pelo erro que errei. O link para esta matéria está na descrição.